Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e hoje vocês irão aprender sobre a crise do feudalismo, as transformações no sistema feudal, ok? Então nós iremos tratar aqui sobre o período da Baixa Idade Média. Nós já aprendemos sobre a Alta Idade Média, que é o período em que a Idade Média estava se formando. Falamos lá sobre o reino dos francos, falamos também sobre o período da formação do feudalismo. Tudo isso é o quê? É a Alta Idade Média. Agora, na Baixa Idade Média, quando a gente fala em Baixa Idade Média, nós estamos falando da época em que esses elementos que formam a Idade Média, ela vai acabando. A Idade Média ela vai se transformando em outra coisa, ok? Então é esse período que nós vamos tratar agora, ok? Então pegue seu papel, pegue a caneta e faça as suas anotações. Você aprendeu, né, que houve um momento lá na história da Europa em que a Europa toda se dividiu em feudos, né, onde tinha lá o senhor feudal com os seus servos, né? Então havia lá vários feudos, né, cada um com o seu próprio senhor feudal, né, que era o dono da terra, e tinha lá os seus servos trabalhando e fazia lá as suas coisas, cada um do seu jeito, tá? Só que com o tempo, com o passar dos anos, o que foi acontecendo? Foi acontecendo um aumento da população dentro dos feudos. Tá? A população começou a aumentar dentro dos feudos, graças ao quê? A um aumento na qualidade, na quantidade de alimentos que se produziam. Começou a se produzir mais alimentos, graças às novas técnicas agrícolas. Foram surgindo novas técnicas de agricultura, novas ferramentas, que deixavam a agricultura mais fácil de se realizar. E com isso, mais alimentos acabavam produzindo. Né? Ferramentas como, por exemplo, a charrua, essa aqui na foto, que foi um instrumento criado lá na Idade Média para fazer o arado da terra. Então, ele arava a terra de uma forma diferente, deixava a terra preparada para o plantio. Né? E outras técnicas também que foram surgindo, técnicas para drenar pântanos, técnicas para deixar a terra descansando um período ali, para a terra se recuperar. Então, tudo isso foi melhorando a agricultura, mais alimento acabou sendo produzido, né? E esse aumento na qualidade de vida, na expectativa de vida das pessoas, levou a um aumento da população. Chegou um momento ali que havia muito servo no feudo. O senhor feudal chegou para esse excesso de pessoas, não preciso mais de tanto servo assim. Então vocês podem ir embora, vão embora, não preciso mais de vocês aqui. Aí os servos olhavam assim desconfiados, né? Como assim pode ir embora? Vamos fazer o que da vida? Né? Aí o senhor feudal falava, se vira, isso não é problema meu, vai procurar o que fazer em outro lugar. E aí o servo ia embora. Né? Ia embora para onde? Geralmente ele ia embora para os burgos. O que são os burgos? São as cidades. Essas cidades da época medieval chamavam-se burgos, e diferentemente do que muita gente pensa, esses burgos não ficavam fora do feudo, eles ficavam dentro do feudo. Eram terras que pertenciam ainda ao senhor feudal. Você pode observar aqui na imagem, que o burgo, as cidades, ele ficava dentro ficava dentro aqui das terras do rei, né? Das terras do senhor feudal, certo? E cada vez mais servos iam abandonando
as terras do rei, né? Deixavam de trabalhar nas terras do rei para irem trabalhar nas cidades, né? Nos burgos. Okay? E o que essas pessoas faziam lá? Não eram mais servos, não trabalhavam mais na terra. Essas pessoas começaram a virar comerciantes, né? Começaram a morar nas cidades, trabalhando como comerciantes. Né? Então, muitos viraram artesãos, né? Começaram a fabricar produtos, né? Viraram profissionais liberais, sapateiros, açougueiros, alfaiates, carpinteiros, né? E começaram a viver ali disso. Tá? E com o passar do tempo, esses burgos, essas cidades, elas começaram a se desenvolver mais, né? Começaram a se desenvolver cada vez mais e se tornaram mais atrativas para os servos, e cada vez mais servos se interessavam em abandonar as terras do senhor feudal para ir em busca de uma vida melhor nos burgos, né, nas cidades. Ok? Uma grande inovação que acontecia nessas cidades foram as feiras. As feiras medievais, né, foi uma verdadeira revolução no modo de vida daquela época, né? Porque nas feiras ficavam lá as pessoas vendendo todos os produtos, né? Vendiam produtos da terra, vendiam animais, vendiam produtos manufaturados, né? Então, tinha lá de diversas possibilidades na feira, né? E isso acabava atraindo cada vez mais servos e cada vez mais camponeses, né? O servo olhava para aquilo e falava: por que eu vou ficar aqui me matando, trabalhando nas terras do senhor feudal, se eu posso ir lá para o burgo, né, aproveitar a feira lá que tem, adquirir tudo que eu preciso, né? Eu posso virar um comerciante também, vender os meus produtos na feira. Então, os burgos, as cidades começaram a se tornar mais atrativas. Começou um processo ali de urbanização, né? As pessoas saíram lá do meio rural para ir para o meio urbano, para ir morar nas cidades. Os burgos cresciam cada vez mais por causa disso. Algumas curiosidades sobre essas feiras: geralmente essas feiras ficava lá um senhor que cuidava das moedas das pessoas, né? As feiras, nas feiras começaram a se usar moedas, ao invés de se trocar produtos, como se fazia lá nas terras do senhor feudal, começaram a usar moeda como troca, né? E ficava um senhorzinho lá sentado num banco, onde você podia chegar lá e depositar essas moedas, para você não ficar carregando moeda que pesava, né? Era peso, né? Para você ficar andando, né? Você depositava essas moedas ali, né? E na hora que você precisava, você vai lá, retirava um pouco daquelas moedas, né? Com ele, né? Fazia o seu saque, né? E como esse senhor ele ficava sentado lá nos banquinhos, eles eram conhecidos como os banqueiros, né? Os banqueiros, essa é a origem do sistema bancário de hoje em dia, né? Começou ali nas feiras medievais, né? Então foi uma grande revolução ali, eram grandes acontecimentos, né? Todo dia tinha uma feira, né? Tinha o domingo, né? No domingo acontecia a primeira feira da semana, né? Depois no outro dia era o dia da segunda-feira, depois no outro dia era o dia da terceira-feira, depois era o dia da quarta-feira, depois era o dia da quinta-feira, depois era o dia da sexta-feira. Percebeu? É isso que deu origem aos dias da semana que nós temos hoje. Olha só que interessante, né? E foram grandes acontecimentos as feiras medievais. Okay? E cada vez mais as pessoas abandonavam as terras do senhor feudal para ir morar nos burgos, tá? Para aproveitar toda essa facilidade aí. Okay? Outra coisa que também contribuiu para o fim
do sistema feudal foram as cruzadas. O que foram as cruzadas? Foram expedições militares, certo? Expedições militares para combater os muçulmanos na terra de Jerusalém, para reconquistar Jerusalém. Os muçulmanos haviam conquistado Jerusalém, haviam expulsado os cristãos de lá, não estavam mais permitindo que os cristãos fizessem as suas peregrinações para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade importantíssima para o cristianismo, o lugar onde Jesus foi crucificado, o lugar onde ele ressuscitou, Então era um lugar importante, os cristãos queriam fazer peregrinações para Jerusalém. E quando os muçulmanos tomaram conta ali, invadiram Jerusalém, eles começaram a não permitir mais que os cristãos fossem lá. Começaram a perseguir, começaram a matar, começou um processo de muita violência. Então, diante disso, o Papa da Igreja na época, o Papa Urbano I, ele convocou as cruzadas, um exército que era para ir lá reconquistar a cidade de Jerusalém. Então, havia os cavaleiros cruzados, que iam lá para a guerra, para libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Os cavaleiros cruzados, porque eles usavam essas cruzes aqui no seu uniforme, na sua armadura, no seu escudo. Então, por isso que se chamou cruzadas, por causa dos cavaleiros cruzados. Aí teve a primeira cruzada, ao todo foram 8 cruzadas, na verdade. Mas as mais importantes, as mais significativas, foram as 4 primeiras. Então, na primeira cruzada, os cristãos foram lá para tomar Jerusalém. Essa primeira cruzada foi um sucesso, eles conseguiram expulsar os muçulmanos de Jerusalém e reconquistar a cidade. Mas aí logo os muçulmanos voltaram e retomaram a cidade de Jerusalém novamente. Aí teve a segunda cruzada. A segunda cruzada foi novamente para reconquistar a cidade de Jerusalém. E aí eles tiveram que enfrentar o terrível Saladino, que era o líder dos exércitos muçulmanos, um cara bravo, um cara sangue nos olhos, cara invencível. E dessa vez, com a ajuda do Saladino, os muçulmanos acabaram vencendo os cristãos. Os cristãos não conseguiram retomar Jerusalém para eles. Mas aí os cristãos ainda tentaram uma terceira vez. A terceira cruzada, dessa vez os cristãos também decidiram chamar alguém sangue nos olhos para enfrentar o Saladino. E chamaram o rei da Inglaterra na época, que era o Ricardo Coração de Leão. Um rei guerreiro, também sangue nos olhos. Eu tentei achar aqui uma foto mais B10 dele, para competir lá com o Saladino, mas não consegui. Então ficou com essa foto aqui mesmo, com cara de bom moço. Saladino não, Saladino ficou aqui com a cara de bravo, mas não tem problema, aqui é só para você poder visualizar aqui, Ricardo Coração de Leão, do lado dos cristãos, foi tentar reconquistar novamente a cidade de Jerusalém, ok? E aí o que teve? Teve um empate. Nem os muçulmanos conseguiram expulsar os cristãos e nem os cristãos conseguiram vencer os muçulmanos. Houve um empate ali. Quando eles viram que não ia conseguir um vencer o outro, decidiram fazer um acordo. O Saladino chegou lá e falou: beleza, não vamos mais brigar não, vamos fazer um acordo. Nós muçulmanos vamos continuar com a cidade, dominando a cidade, certo? Mas vocês, cristãos, poderão fazer aí a sua peregrinação em Jerusalém, nós não vamos mais impedir, não vamos mais atacar os cristãos. Esse foi o acordo que foi feito lá. Ricardo Coração de Leão aceitou, e esse foi o fim da batalha entre eles. E aí, o que aconteceu? A partir disso, as próximas cruzadas que aconteceram ali,
não foram mais por causa de guerra, né, por motivos militares, foi por motivos comerciais. A quarta cruzada foi uma cruzada importante, mas ela não foi uma cruzada militar. Ela foi uma cruzada com objetivos comerciais, né, e comprar produtos que não tinham na Europa, para eles poderem revender nas feiras. Né? Então esse foi o motivo da quarta cruzada, as mais importantes ali, tá? Agora, por que essas cruzadas acabaram contribuindo para o fim do feudalismo? Foi porque quem que ia lutar nessas cruzadas? Quem eram os guerreiros da época? Eram os nobres, eram os donos da terra, os senhores feudais. Então eles é que abandonavam a terra deles para ir lutar nas cruzadas. E aí o servo ficava lá na terra sem saber o que fazer. O que eu vou fazer aqui, se o nobre para quem eu trabalho não está aqui? Então eu vou lá para o burgo, vou tentar a minha vida lá no burgo. Então cada vez mais pessoas abandonavam as terras do rei para ir em busca de uma vida melhor nos burgos. Ok? E aí aconteceu a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi também um outro acontecimento que contribuiu para o fim do sistema feudal. Na Guerra dos 100 Anos foi uma disputa, foi uma guerra que aconteceu entre Inglaterra e França. Foi uma disputa pela região de Flandres, que era uma região, uma cidade importantíssima, uma cidade rica, e que tanto a Inglaterra quanto a França queriam para ela. Além disso, além dessa disputa por essa cidade, havia também uma questão lá sobre a sucessão ao trono, ao reino da França. Morreu o rei da França e não deixou herdeiros. Não tinha ninguém para assumir o lugar do rei que morreu. E aí, diante disso, o rei da Inglaterra, quando soube disso, o que ele viu? Ele descobriu que ele era um descendente de uma antiga rainha francesa. E quando ele descobriu isso, ele começou a reclamar o trono da França. Ele falou: não tem ninguém para assumir o trono da França, então assumo eu, porque eu descobri que eu sou descendente dessa antiga rainha francesa, então eu vou ser rei da Inglaterra e rei também da França. Então, os franceses, claro que não gostaram disso, não gostaram nada dessa ideia, eles não queriam um inglês no trono da França, eles queriam um francês. E isso gerou toda uma disputa ali que acabou virando uma guerra, que foi a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que na verdade durou 116 anos. Foi de 1337 até 1453, uma guerra longuíssima, com várias e várias batalhas entre essas duas nações. Às vezes a Inglaterra vencia uma batalha, às vezes a França vencia, e ficava uma coisa indefinida. E foi nesse período aí, no período da Guerra de 100 Anos, que surgiu uma personagem histórica interessantíssima, que foi a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, depois você pode pesquisar melhor ali sobre a vida dela, foi uma personagem interessantíssima dessa época aí, que apesar de ela ser mulher, apesar de ela ser apenas uma adolescente, 15, 16, no máximo 17 anos na época, e apesar de ela ser uma garota numa sociedade dominada por homens, ela conseguiu se tornar líder do exército francês, e com a liderança dela, sob a liderança dela, a França começou a ganhar várias batalhas. Numa época em que a França estava ruim na guerra, estava perdendo muitas batalhas para a Inglaterra, mas só com a liderança da Joana d'Arc, os franceses começaram a vencer. Então ela se tornou muito famosa na época, Joana d'Arc, ok? E ela ajudou o rei francês a ser coroado, mas depois ela foi traída pelo próprio rei que ela ajudou. Ela foi traída, ela foi entregue para os ingleses. Os ingleses levaram ela para o tribunal da Santa Inquisição,
né, que era o tribunal da igreja, e ela acabou sendo queimada viva na fogueira, acusada de ser bruxa. Né, e esse foi o fim da Joana d'Arc. Muito tempo depois, já no século XX da nossa era, né, a igreja reconheceu o erro, né, nesse caso, né, nesse julgamento da Joana d'Arc, né, e houve o processo de beatificação. Né, a Joana d'Arc ela acabou virando santa da Igreja Católica e hoje é conhecida como Santa Joana d'Arc, que inclusive é a padroeira da França. Tá? Bom, como que contribuiu, como que a Guerra dos 100 Anos contribuiu para esse fim do sistema feudal? Mal os nobres chegaram das cruzadas e já tiveram que sair de novo para a Guerra dos 100 Anos. Né? Então as terras ficaram abandonadas de novo. Né? Novamente os camponeses ficaram lá sem saber o que fazer. Né? Começou uma crise, gente passando fome, e aí começaram o quê? As rebeliões camponesas. Né? Os camponeses buscando aí uma mudança de vida, uma melhora de vida para eles, pegaram em armas contra os nobres, né? Para tentar forçar essa mudança, começaram as rebeliões camponesas. Tá? Na França, aconteceu as rebeliões das Jaqueries. As Jaqueries foram rebeliões camponesas que aconteceram na França, certo? E na Inglaterra aconteceram a rebelião de Wat Tyler. Wat Tyler foi a rebelião camponesa que aconteceu na Inglaterra, liderada por um cara chamado Wat Tyler, né? Por isso que recebeu esse nome aí. Então, já haviam sobrado poucos servos e poucos camponeses na terra do senhor feudal. E os poucos que sobraram, eles foram lá e mataram nas rebeliões camponesas. Você pode ver aqui nessa gravura aqui, né, os camponeses sendo mortos ali pelos exércitos do rei, né, nas rebeliões, ok? Como se não bastasse, começou a peste negra. A peste negra foi uma doença que se alastrou lá pela Europa, começou lá na Ásia, virou uma pandemia. Tá? Hoje em dia todo mundo sabe o que é uma pandemia, né? Tá famoso esse termo, né? Então foi uma pandemia na Idade Média, começou na Ásia, chegou para a Europa, devastando tudo, matou muita gente. 1/3 da população da Europa acabou morrendo por causa dessa epidemia, dessa pandemia de peste bubônica. Recebeu o nome de peste negra porque a pessoa, quando se contaminava, ela se contaminava lá por causa da pulga dos ratos, né? A pessoa ficava com o corpo coberto de feridas pretas, né? Por isso peste negra. Né? Então muitas pessoas acabaram morrendo, cadáveres espalhados por todas as cidades. Né? Foi assim, terrível, terrível. Né? Então os poucos servos que ainda sobraram lá para o senhor feudal, né, acabaram morrendo lá com a peste negra. Né? E some-se a isso os catástrofes climáticos, né? Ou era seca demais, ou chovia demais, prejudicava as plantações. Né? Foi uma série de coisas que foi cada vez mais enfraquecendo. Né? Os feudos faliram, os nobres faliram, né? Ficaram sem recursos nenhum, sem servo nenhum para trabalhar nas suas terras. Né? Muitos nobres começaram a perder terras, certo? E enquanto isso, enquanto o feudo falia, os burgos estavam cada vez mais prósperos, estavam cada vez mais populosos, cada vez mais atrativos para as pessoas. E logo, esses burgueses, essas pessoas que moravam nos burgos, elas se tornaram uma nova classe social. Tá? Sabe aquela classe social lá da Idade Média que eu falei para vocês, na época do feudalismo? Clero, membros da igreja, os que oram. Nobreza, donos das terras, eram aqueles que guerreavam. Camponeses e servos eram aqueles
que trabalhavam, né, agora eles eram obrigados a abrir mais um quadradinho aqui, né, na pirâmide, para poder encaixar os burgueses, que eram aqueles que, sei lá, ganhavam dinheiro, que comerciavam, sei lá, né? Mas enfim, viraram lá uma nova classe social, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima.